E aí, meu amigão, como é que você tá? Tudo bom? Tudo jóia, cara. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre o Office. Eu quero dar 5 sugestões para a Microsoft de coisas que eu gostaria que tivesse no Office, tá? De antemão, bem rapidinho, eu já queria parabenizar a Microsoft porque ela melhorou bastante o Windows, tá? E tinha problemas gravíssimos com o Windows, tipo reiniciar sozinho, desligar sozinho, e ela melhorou. As incompatibilidades com os Adobe Premiere, Photoshop melhorou também. Então, parabéns Microsoft, né? Espero que continue melhorando. Então eu quero falar um pouquinho sobre o Office, que é o programa que eu mais gosto de utilizar e eu uso todos os dias. Todos os dias eu uso o Office. Eu acho o Office o programa mais evoluído que tem. De todos é o Office. Por que, CP? Porque é o seguinte, uma coisa que eu prezo muito em programas é a dor de cabeça, né? Passar raiva, né? Então, quando eu sento para mexer em qualquer programa, eu coloco porcentagem. Então, eu ponho assim, percentagem de utilidade. Ele foi para mim útil 60%. Eu queria editar o vídeo assim, 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 e ele fez 60%. Por que foi só 60%? Porque teve 40% de passação de raiva. Ele travou aqui, ele fechou sozinho. Nessa estatística, o Office ganha em tudo, tá? Porque tudo que eu quero fazer no Office, a estatística funciona assim, 90-10, 90-5. Então, tudo que eu quero fazer é mais benefício do que malefícios, tá? Então, é isso que eu olho nos programas, tá bom? Não adianta nada você ter um programa lindo, maravilhoso, que dá muito defeito, tá bom? Então, hoje eu quero dar 5 dicas, né? 5 coisas que a Microsoft podia fazer para nós, usuários, que eu uso todo dia, que melhoraria muito mais o nosso serviço, tá? Então, eu uso o Office todo dia, eu gostaria que você pudesse ouvir o meu pedido, Microsoft, e mudasse 5 coisas aí do Office, tá bom? A primeira coisa, que é uma coisa fácil de fazer, né? Uma coisa bem simples, que você pode fazer com todas as versões do Office. Poder criar um Office personalizado. Ah, CP, mas o Office já é personalizado. Não é, tá? O que eu quero dizer com personalizado? Na primeira vez que eu abri o Office, eu poderia, se eu quisesse, se você não quiser, poderia ter uma aba lá de você fechar e não passar por isso. Eu queria que tivesse essa aba assim. Eu quero que tenha um Office que sempre quando eu for abrir ele abre com a fonte Ebrina, que é uma fonte que eu uso muito para, principalmente para cifras, né? Que eu faço um vídeo lá do Música Gospel. Então eu uso muito Ebrina, ou então Bebas, fonte Bebas, né? Então eu sempre quero essas fontes aqui. Eu não quero as outras fontes não. Então eu poderia até excluir facilmente as outras fontes para não ficar aparecendo. Então a gente poderia personalizar o Office. Eu quero que a margem do meu Office seja 2,5 por 1,5, 1,5, 2, tá? Então eu posso personalizar isso. Então toda vez que eu abrisse o Office, ele sempre abrisse como eu queria. E não quando eu abro o Office, ele sempre abre na configuração padrão da Microsoft. CP, mas dá para mudar isso. Você vai lá em ferramentas de Office, dá para mudar, mas é um paranauê. Chatinho, né? E às vezes volta ao jeito original, tá? Então, Microsoft, pensa nisso, que um sistema personalizado, no dia que o cara abrir a primeira vez o Office, ele digita tudo que ele quer lá e toda vez que abrir, vai abrir sempre igual, tá bom? Dica do CPI para a Microsoft. Bom, eu gostaria também que a Microsoft criasse um sistema de atalhos mais customizado, ou seja, todos os atalhos tivesse forma de eu digitar o atalho que eu quero, né? Porque acontece de ter muitos atalhos que eu preciso que não tem um atalho legal, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora, né? Vamos abrir aqui, pode ser o Word, vamos abrir o Word aqui juntos, porque eu quero mostrar isso aqui para vocês com toda certeza, Por exemplo, eu fiz aqui uma formatação, né? Vamos supor que é a fonte que eu uso muito, deixa eu ver se eu tenho a Bebas aqui, ó, Bebas Neue, tá? Eu uso muito essa fonte, Bebas Neuza 12, e eu quero ela negrita. Beleza, aí eu digito uma palavra aqui, ó, CP é bacana, cara bacana, beleza, vamos dar uma parada aqui, ó. Boa, beleza, tranquilo, essa é a fonte que eu quero, Microsoft, eu não quero outra fonte, eu só quero essa.
Aí o que vai acontecer? Eu venho aqui na internet e digito um assunto qualquer, por exemplo, esse texto aqui, eu copio aqui, ó, e ele vem. Uai, o que aconteceu, Microsoft? Ele copiou, mas com a formatação da internet. Não, eu queria que continuasse com a Bebas. Dá para fazer isso, CP? Dá. Aí você clica no comando. Olha o comando. Olha só. Vou até filmar aqui. Olha o tamanho do comando. Ctrl Alt, cadê Ctrl Alt? Ctrl Alt V, tá? Olha isso, olha, parece ter um acorde de violão, não parece? Ctrl Alt V, né? Olha a dificuldade. Então, esse aqui é o comando que eu tenho que fazer para abrir essa tela. Mas não acabou ainda não, meu querido. Eu vou ter que colocar formatar, não texto não formatado. Aí que é o que eu tô falando pro Office. Não, eu quero que você copie com a formatação do próprio Office. Então, beleza. E aí, o que eu queria da Microsoft? De vez eu ter que clicar em Ctrl Alt V e depois ainda falar que o texto não é formatado, eu queria criar um comando que apertasse apenas assim a tecla F, por exemplo. A F não dá, né? Porque o F vai confundir com o teclado. Mas tipo assim, Ctrl F, né? Ou um outro nome que eu quisesse, né? E aí ele já copiasse rapidinho, né? Sem precisar desse Paranauê. Ah, CP, mas você tá reclamando à toa? Você faz isso aqui rapidinho. Faço, né? Só que imagina o meu trabalho, né? Que eu tenho que pegar uma música e frase por frase eu tenho que Ctrl Alt e Ctrl V, copiar. Frase por frase. Uma música às vezes tem 100, 150 frases, né? E ela tem uma formatação e eu não quero que mexa nessa formatação. E às vezes eu tenho que clicar em Ctrl Alt V e aí formatar. Isso chega a doer meu punho, fora de brincadeira. E dá para mudar? Nesse comando eu já tentei de tudo. Não sei se tem uma forma de mudar. Por isso que eu falo para a Microsoft, poderia ter um jeito de você pegar todos os comandos do Office, todos, fora de brincadeira, e você criar um comando mais rápido e mais personalizado. Dá para fazer isso para nós aí? Os pulsos de CP agradecem. Muito bem. O que eu gostaria que a Microsoft também fizesse, que muita gente pede todos os anos a gente pede, eu pelo menos vi e-mail direto, né, pedindo um sistema de paginação melhor para acadêmicos, doutorandos, mestrandos, quem produz artigo científico. CP, qual que é o problema de paginação do Office? Vem cá que eu vou mostrar para você, meu queridão. Então, CP é muito fácil inserir página, é só você vir aqui, normalmente a gente cria um rodapé clicando 2 vezes, né? Aí cria um rodapé, você vem aqui inserir e tem um negócio de hashtag que você inclui a página, você vai iniciar. Você pode até escolher uns modelos bonitos, olha esse aqui, ó, modelo aqui, legal. Só que tem um grande problema. Aí as páginas estão bonitinhas aqui, ó. CP é muito fácil aí, ó. Só que tem um grande problema, meu querido, que é o seguinte, a gente que pessoas que trabalham com artigo científico, com TCC, com dissertação de mestrado, doutorado, a gente não pode pôr a página 1 na primeira página. Então as páginas são personalizadas. Tem vezes que não tem página nenhuma, lá no índice, na capa, né? Às vezes tem página A, B, C. Então é um furdunço para a gente fazer isso, né? Então a maioria das pessoas prefere até fazer três documentos para poder fazer a formatação das páginas. Porém, não é legal fazer isso porque normalmente o professor pede para a gente enviar um documento só em PDF para poder ler. E aí você tem que criar um documento onde as paginação estejam corretas. Onde, por exemplo, a página 1 seja a 10ª página do documento. Então, para fazer isso, é um paranauê. Então, o que eu indicaria para a Microsoft? Poderia até continuar com esse mesmo sistema? Pode, não tem problema não. Mas poderia criar um sistema personalizado, onde você, por exemplo, pudesse falar assim para o Word, olha, eu só quero que você coloque página a partir da página 10. Tá? Uma coisa mais simples, mais fácil, né, que pudesse ficar mais tranquilo aí pra gente que trabalha com artigo científico, projeto e tal, bacana.
Isso é uma coisa que a gente pede de vocês aí, melhorar muito o sistema de paginação de vocês. Quem sabe um dia vocês atendem a gente aí, tá bom? Bom, uma coisa que me incomoda também, para mim que sou músico, eu acho que a Microsoft poderia se criar um sistema, não que seja grátis, poderia ser até pago um preço razoável, onde tivesse um Word específico para músico, né? Porque qual que é o grande problema do músico? É isso aqui. Vou abrir uma cifra aqui. Eu quase não uso cifra hoje em dia, graças a Deus, a gente vai aprender nas manhas. Mas eu coloco muita cifra lá no Cantor Cristão que eu faço para a galera que está começando, tá? Então o que acontece? Vou abrir aqui um hino qualquer, aqui ó, que tá com uma cifra aqui, tá? E, inclusive esse documento aqui eu vou ter copiar ele aqui para não ter problema de eu danificar o documento original. Vou copiar aqui e botar na área de trabalho com outro nome, né? Como teste, né? Para eu poder fazer as minhas modificações, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos copiar aqui, ok? Então, um problema que eu vejo aí no sistema da Microsoft é o seguinte: o sistema de cifra deles não é legal, deveria criar um sistema próprio para cifra. Por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Às vezes eu estou mexendo aqui na cifra, tá? Às vezes eu quero, por exemplo, que toda vez que esse D fica aqui, ó, eu quero que ele fique aqui embaixo do E. E ele fica mexendo, ele vai para lá, vai para cá, e isso incomoda a gente que trabalha com cifras, tá? Então eu queria que tivesse um sistema na Microsoft onde você pudesse ter duas linhas, uma linha para cifra e outra linha para música. E essa linha que fica da cifra, ela não se mexe, então toda vez que eu preciso fazer pequenas edições, ele fica mexendo, fica alterando. Se eu mudar a fonte, né, vai mudar. Então poderia ter um sistema próprio para músico, mesmo que fosse pago, né, que a gente pudesse ter um sistema para músicos onde a gente pudesse mais liberdade. Uma dica também que eu poderia dar aí para a Microsoft, se ela planejar criar esse sistema aí para músico, é que, por exemplo, eu alterar o tom, por exemplo, aqui essa música está em Ré, né? Eu quero mudar ela para Lá. Então, automaticamente ela mudaria para mim aqui todo o tom da música em Lá. Seria muito bacana, inclusive se tivesse no celular isso aí também, tá? Porque às vezes a pessoa é novata, ela não consegue tocar a música mudando o tom, aí ela põe no celular a cifra e ela vai altera, né? Ah, CP, mas tem programas que já fazem isso. Tem, mas o programa dá tanto problema que realmente eu gostaria que tivesse um sistema da Microsoft que fizesse isso para mim. Além de me dar um sistema mais fixo para cifra, ele fosse mais estável e também pudesse alterar o tom e mudasse automaticamente aqui. Também poderia criar nesse mesmo software de cifras, poderia criar um sistema para partitura, onde você tivesse a tablatura da partitura e você colocasse ali os seus desenhos de partitura, que seria muito legal. Hoje eu uso o Musiccore, porém os Musiccore tem alguns problemas, então a Microsoft poderia investir isso aí. Música é um campo muito legal, uma dica que eu dou para vocês aí também, tá bom? Bom, outro grande problemas que eu vejo no sistema do Word, como vocês estão vendo, são poucos, né? São coisas que eu gostaria que mudasse, né? É tipo assim, coisas que eu não gosto que o sistema faz e ele faz automaticamente, né? E coisas que eu queria que ele fizesse e ele não faz. Então acontece muito isso, tá? Às vezes, por exemplo, você tá aqui, ó, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Você tá mexendo aqui numa coisa muito simples, que é uma música que tá em duas telas, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Ó, olha só o que aconteceu. Pulou esse negócio daqui para cá e não era isso que eu queria. Eu queria que isso aqui descesse, só isso, tá? Então acontece algumas coisas do nada que me atrapalha muito. Por exemplo, né? Olha só as quebras de linha, que loucura! Para que essas quebras de linha louca aqui, ó? Aí para eu poder tirar essa linha, eu venho aqui, ó, tá? E vou mexendo. Mas quando eu mexo aqui nessa linha, aqui também tá mexendo, ó, aqui, ó. Olha só. Não tem lógica, o trem tá quebrado aqui, mas porém fica mexendo. Então, é meio difícil trabalhar assim, tá? Então, eu acho que tinha que ter um sistema mais fácil para coisas mais simples. Parece que é um sistema mais robusto, né, para quem quer trabalhar. Ó, por exemplo, eu vou tirar essa página aqui, ó, o sacrifício que é para tirar. Olha isso, tá? Mexi em toda a formatação dos textos, né? E não era isso que eu queria, tá? Então, o que eu percebo? Que tem muita coisa que acontece no Office aqui que ele não responde bem, tá? Simplesmente não responde bem. Ele toda hora fica travando e faz coisas que eu não quero.
dava para melhorar, para ficar mais fácil isso aqui, tá? Uma outra coisa que eu gostei muito do Office, que poderia melhorar, é esse sistema aqui, ó. Tá vendo? Modo de leitura. É uma coisa que dá para melhorar muito também. Por exemplo, pra gente que é músico, a gente precisa ver a música na tela toda. Só que a letrinha tá pequena. Eu vou aqui e aumento aqui, ó. Só que quando eu aumento, olha só o que vai acontecer. Ele me joga para cá, tá bom? Até aqui tudo bem. Ó, olha só, vou aumentar mais um pouquinho e ele vai jogar para uma outra tela. Mas por que jogou para outra tela o tanto de espaço que tem aqui? Tá entendendo o que eu tô dizendo? É isso que eu acho que dava para melhorar, para ficar melhor. Então são essas 5 dicas aí para o Office ficar ainda melhor. É um sistema maravilhoso que dá para aperfeiçoar e ficar muito melhor para nós aí. Se inscreva no canal, deixa seu like, fique com Deus e fui, queridão.